Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Papo Harmonizado. Eu me chamo Massal e hoje eu começo uma nova série de vídeos aqui do canal que eu quero trazer de uma forma um pouco mais recorrente. Talvez uma vez por semana, talvez duas, enfim. O noticiário econômico e político ele não parou, mesmo no recesso que fosse do judiciário, recesso aí das câmaras do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, enfim, não mudou em nada, né? Como todo mundo tem acompanhado, o noticiário político e econômico ele está a todo vapor e esse ano que nós teremos essa quantidade de feriados que a gente vai ter aqui, de emendas e vai ter eleição, vai ter Copa, eu acho que vai ser um segmento bastante interessante para que eu possa trazer aqui para vocês no canal e dar um pouco da minha opinião, enfim, dar uns pitacos aí no que está acontecendo na nossa sociedade, tá? E vamos começar pela notícia mais importante desde a sexta-feira da semana passada, né? Que foi a assinatura do Acordo de Livre Comércio da União Europeia com o Mercosul. Então, o noticiário ele já deu uma relativa fervida porque a Ursula von der Leyen ela desembarcou no Rio de Janeiro primeiro, né? Teve uma reunião bilateral do Brasil com a União Europeia, então nós temos a foto aqui desse encontro, né? E depois houve a assinatura em si do acordo de livre comércio do Brasil com a União Europeia em Assunção, no Paraguai, e aí teve a foto oficial deles e tudo mais. Então, o que eu dei uma lida a primeiro momento, mudando já a outra notícia, né? Que o Lula ele preferiu, pelo que tem aqui de apuração da CNN, ter uma foto dele especificamente com a Ursula von der Leyen, porque ele quis ou entendeu que ele ter essa foto sozinho com ela daria mais legitimidade, daria um peso maior de ser uma atuação especificamente do Brasil, de ter conseguido atuar aí com a União Europeia e ter conseguido assinar esse acordo, tá? O presidente do Paraguai, no pronunciamento também, deu créditos ao Lula, no sentido de que foi um esforço dele e realmente foi. Se você fizer toda uma apuração aí de tudo que está sendo veiculado na mídia, então você vai entender que houve realmente um esforço do Brasil e que é mérito do governo do Lula. Eu não estou aqui para comentar se é um governo de esquerda ou de direita, mas o que eu quero trazer são as informações do que está acontecendo, tá? E qual é a parte mais importante, a parte que nos toca neste acordo comercial, tá? Então vamos deixar a foto aqui do Lula com a Úrsula. O acesso dos produtos brasileiros na União Europeia, então ainda demanda de algumas aprovações, seja no nosso Congresso Nacional e seja também nos congressos e senados e câmaras dos países da União Europeia. Mas o Brasil começa a ter uma facilidade muito maior para vender os nossos produtos e também nós comprarmos produtos da União Europeia. Então eu andei dando uma lida em algumas informações. Vinho deveria objetivamente ficar mais barato, né? Então algo em torno de 20 ou 30%, não sei. Então é uma coisa que a gente precisa ter um pouquinho de calma e dar uma olhada, né? Um pouco mais para frente, à medida que todos os países forem ratificando os acordos, então o que a França vai ratificar, né? De importação, de exportação de vinhos, Espanha, Itália, Alemanha também que produz vinhos, e também outros produtos, como cerveja também deveria ficar um pouco mais barato, então aquela cerveja importada que a gente paga muito caro aqui, também deveria ficar um pouco mais barato, ainda não se tem um cálculo de quanto, mas enfim, deveria facilitar um pouco a nossa vida para consumir esses produtos aqui no Brasil, porque infelizmente com as taxas de importação que nós pagamos aqui, são produtos muito caros e que no seu país de origem, né, quando falamos de vinho do velho mundo, deveria ser um pouco mais barato, tá? Então essa é a primeira notícia que eu acredito que repercute um pouco aqui no assunto do canal, que seja de vinho e de cerveja. E no assunto café também, o exportador de café, né, ou quem produz café aqui no Brasil e quer vender para a Europa, vai conseguir ter um acesso ao mercado europeu com mais facilidade.
e até produtores menores vão conseguir exportar café para a Europa com um pouco mais de facilidade, né? Então eu acho que é um acordo que vale a pena para, obviamente, ambos os blocos, né? E é um acordo que deveria fazer bem para o mercado consumidor, para nós que consumimos aqui, então eu que consumo vinho, cerveja, enfim, e para quem produz café aqui e outros produtos também passam a ter acesso a um mercado que tem um poder aquisitivo grande. Tá? Então acredito que teremos boas notícias nos próximos anos e aí existe toda uma tramitação que vai acontecer entre os países e tudo mais. Então, boas notícias, eu acho que é um dado econômico que deveria é, é, deixar o mercado um pouco mais tranquilo, né? E acho que é uma vitória, goste você ou não, para o governo do Brasil, enfim. Então o Lula em algum momento ele talvez não esteja mais no poder, mas o reflexo desse acordo comercial vai continuar perdurando por muito tempo. Tá bom? Então essas são as informações sobre o acordo do Brasil e Mercosul. E aí o que vai acontecer? Temos o assunto da relojoaria também, que é um assunto que eu gosto muito e é um tema recorrente aqui no canal, mas o que acontece? Suíça não faz parte da União Europeia, da União Europeia, então não é um país que está, como a Inglaterra que saiu da União Europeia, então não é um país que faz parte desse bloco econômico. Obviamente tem relações estreitas, tem lá uma quantidade de benefícios por estar fisicamente na Europa, mas a política suíça é um pouco diferente. Por que eu estou falando especificamente da Suíça? Porque a relojoaria suíça é uma das maiores, melhores, enfim, muito tradicional, que todo mundo gosta, quer consumir e, enfim, quer ter acesso a esses produtos, tá? E o que aconteceu no ano passado, como vocês podem ver aqui também na notícia que eu tô mostrando para vocês, já existe um acordo de livre comércio, enfim, com os países do EFTA. O que seria o EFTA? Os países que compõem este bloco econômico, que seria o Principado de Liechtenstein, o Reino da Noruega e a Confederação da Suíça. E a Islândia, perdão, é o primeiro país aqui que fala, né? Então, Islândia, Liechtenstein, nananã. Da mesma forma do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, então não basta somente você assinar esse acordo. Esse acordo ele precisa ser ratificado nos países que fazem parte desse bloco econômico, tá? Então, eles desde a assinatura desse acordo está se tramitando lá entre eles, enfim, nos parlamentos de cada um dos seus países, para que tudo isso possa ser devidamente acordado e que a gente possa tanto vender para esses países como também consumir produto deles. E especificamente esse acordo do EFTA é o que deveria facilitar a entrada de algumas marcas de luxo aqui no Brasil e facilitando, obviamente, a entrada de Omega, Tag Heuer, enfim, todas as marcas que a gente ama e quer muito consumir e que também ficaria mais fácil para esses produtos virem para o Brasil, tá? Então tem aqui uma reportagem do Metrópolis falando sobre isso, né? Que esses produtos que faz parte também do assunto aqui do canal, que é a relojoaria, deveria ficar um pouco mais fácil para nós termos acesso desses produtos e também, vamos lá, peças de reposição e tudo mais, porque havendo a facilidade de vir para o mercado do Mercosul, as empresas começam a ter mais interesse porque entendem que a burocracia fica um pouco mais fácil, né? Então nós temos o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, e aí teríamos acesso a marcas de relojoaria alemã, enfim, e agora tem também desde o ano passado esse acordo com o EFTA, e havendo esses dois acordos de livre comércio, tudo fica um pouco mais fácil, porque se você já tem um acordo com o vizinho da Suíça, você também consegue, né, frete e tudo mais. Então, teremos mais informações sobre ambos os acordos aqui no canal e os desdobramentos de tudo isso. Beleza? O próximo assunto que eu quero conversar com vocês é um pouco mais político, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter em mente aqui no Brasil, tá? O Mercosul é um bloco econômico que desperta e deveria despertar mais interesse de diversos países. E todo esse quiprocó que nós temos aí com os Estados Unidos, tarifando todo mundo, que eu quero ter um vídeo separado sobre isso,
mas começou a acelerar todo esse acordo econômico que a gente vê mundo afora, porque se você tem um país que é um mercado consumidor que começa a criar muita instabilidade, o correto é você buscar um outro mercado que consuma tudo que você está produzindo. E quando a gente fala de produção de um país, não é uma coisa que você pode do dia para a noite achar que você tem, sei lá, toneladas e milhares de toneladas de soja que você deveria mandar para um país e você do nada mandar para outro. Existe regulamentação, existe vigilância sanitária de ambos os lados que precisa ser satisfeito para que esse produto, seja carne, seja frango, e também comprar, né? Nós não podemos sair comprando qualquer coisa de qualquer país porque nós temos uma legislação. Daqui a pouco eu vou comentar uma outra legislação aqui com vocês, para que haja uma proteção tanto do mercado interno, do produtor e também, obviamente, do vendedor e comprador, enfim, uma coisa um pouco mais complexa. E vendo, obviamente, tanto o Canadá como o Japão, como o Reino Unido, porque não faz parte da União Europeia, vendo toda essa movimentação, o Japão e o Canadá, enfim, eles obviamente não querem perder um mercado que eles já conquistaram. Então, as relações internacionais, vamos falar especificamente do Japão, que tem uma próxima notícia sobre o Japão que eu quero conversar com vocês. Então, eles não querem perder, porque se você gosta de relógio, vamos trazer esse assunto um pouco mais específico, sabe que marcas japonesas são muito tradicionais aqui no Brasil, todo mundo gosta, conhece, consome, mas entende também que se você começa a ter concorrentes, esse mercado ele pode se dividir. Então, tem essa reportagem aqui que, enfim, fontes do governo também falam que houve uma procura desses países e também de outros países para estreitar mais o relacionamento com o Brasil e, obviamente, também em sendo minimamente inteligente, você precisa, né, querer vender mais para esses países também. Então, são boas notícias, eu acredito que deveriam trazer benefícios para o Brasil e também, obviamente, trazer benefícios, levar benefícios no fato do Brasil vender para esses países, levar benefícios também do produto brasileiro para outros países, tá? Então, e a próxima notícia falando um pouco de Japão, então repercutindo aqui a notícia da CNN, né, que é uma notícia que eu já venho acompanhando de outros noticiários, o que está acontecendo especificamente no Japão neste momento. Então, a Takaichi Sanai, ela foi eleita a primeira-ministra do Japão, a primeira mulher a governar o Japão, tá? Então já foi um marco histórico ela ter conseguido se consagrar a primeira-ministra do Japão, mas a eleição dela, o fato dela ter conseguido alcançar o cargo de primeira-ministra do Japão, já veio com uma quantidade de dificuldades para ela. Então, no momento que se estava em votação para eleger ela como a primeira-ministra do Japão, um dos partidos, vamos dizer assim, que faziam a base do bloco governista dela, desembarcou de última hora. Então, pelo que eu consegui ler, rapidamente aqui falando com vocês sobre isso, o presidente daquele determinado partido fez uma reunião com ela de última hora, fazendo uma quantidade de exigências e queria uma resposta dela de imediato, e ela precisava de um tempo, segundo a apuração que eu fiz, para conversar com o partido dela para ver o que ela conseguia entregar ou não, porque você não pode do nada decidir uma coisa tão importante. E aí aquele partido decidiu sair da base governista dela, né, da Sanai, e virar oposição, mas ela conseguiu reverter trazendo outros partidos para a base governista dela. Mas o que está acontecendo especificamente? Então, falando de parlamento japonês, a base governista dela, então os partidos que estão do lado dela para ela aprovar legislação e tudo mais, ela tem uma margem muito pequena. Então ela, para governar o país, ela ficaria muito refém de muitos acordos e, pelo que se entende, ela acredita que é uma margem muito, muito pequena para ela conseguir aprovar tudo que ela precisa fazer de reforma para o país. Então, na qualidade de primeira-ministra do Japão, o que ela pode fazer? Ela pode, em termos leigos, tá?
mandar todo mundo embora. Então ela dissolve todo o parlamento japonês e ela convoca novas eleições. E aí vamos fazer um pouco de paralelo aqui no Brasil, tá? Eleições aqui no Brasil, você tem um período grande de eleição para acontecer, porque a nossa eleição, nosso sistema de governo é um sistema diferente. Então, pelo que eu consegui entender, ela dissolve, tá? Pelo que eu consegui entender, não, né? Só fazendo uma apuração de datas aqui, mas é assim. Ela dissolve o parlamento ontem, segunda-feira, dia 19, não lembro exatamente o dia que ela fez o pronunciamento lá no parlamento do Japão. Então ela mandou todo mundo embora, deputados federais, o que seriam aqui senadores, e ela convoca novas eleições, acho que para o dia 10 de fevereiro, dia 7 de fevereiro. Então são 15 dias aí para todo mundo ser reeleito novamente. E o que ela está apostando? Ela está apostando o capital político dela, tá? Entendendo que ela tem uma maioria de aprovação da população, e acredito que tem. Então, segundo pesquisas lá, ela tem acho que 70% de aprovação, ou algo em torno disso da população japonesa. E aí, tendo esse percentual de aprovação, ela entende que ela vai conseguir eleger uma base de deputados e senadores, vamos dizer assim, não são exatamente esses os termos, tá? Mas só para familiarizar aqui do nosso sistema político. E ela vai conseguir uma base de governo muito mais confortável para ela governar o Japão e conseguir promover todas as mudanças que ela está pretendendo. Se vai conseguir, não sei, teremos novos capítulos dessa eleição do Japão, porque o Japão também é um parceiro comercial relevante do Brasil, mas eu acho que o noticiário não fala tanto de Japão, China, enfim, então acredito que seja uma notícia interessante para eu trazer para vocês, tá? Então, rapidamente do que está acontecendo no cenário do Japão, acompanharemos. E vamos lá, a notícia que eu acho muito importante, tá? Que eu vi muita gente falando, na minha opinião, então vou dar a minha opinião aqui, muita bobagem sobre este assunto. Então, sobre a lei 15.325 de 6 de janeiro de 2026, tá? O mercado digital é um mercado que já movimenta muito dinheiro, já é um mercado que influencia as decisões de todos os setores da economia, da política, enfim. Então, nós precisamos entender que existem profissionais que trabalham nesse mercado, tá? É fundamental que um profissional ele seja reconhecido quando ele trabalha dentro de um determinado setor. E o que o governo fez foi estabelecer este decreto, tá? Essa lei que entende que esse profissional ele existe, que agora ele tem um nome que é o profissional da profissão. Perdão, cadê aqui? Não, essa é a próxima lei, então, que é o profissional de multimídia. Então, vamos lá. Lei multimídia, profissional multimídia, cadê? Então, profissão de multimídia, então vamos dizer que é o profissional de multimídia. Então, vamos organizar um pouquinho o pensamento aqui. Você desenvolve site. Você é do TI? Ninguém sabia especificamente. Você é gestor de tráfego. Qual é a sua categoria profissional? Ninguém tinha especificamente essa informação. Você edita fotos. Eu sou fotógrafo, tá? Eu tenho formação de fotografia, mas existem muitas pessoas que editam fotos, que fazem recortes de foto, mas não são pessoas que são fotógrafos. Mas e aí? Se você edita foto, você é fotógrafo? Então, e por diversas outras situações, enfim, você trabalha em um podcast, você faz parte lá da produção de um podcast, você é radialista?
Não, você não é radialista. Você comenta notícias. Pronto, estou aqui na internet comentando notícias. Eu sou jornalista? Não, eu não sou jornalista. Eu estou repercutindo aqui uma quantidade de informações, mas eu não sou objetivamente radialista. Eu trabalho numa agência de marketing digital. Eu sou marqueteiro? Não, porque o marqueteiro tem a formação de marketing. Eu sou publicitário? Não, também não, porque existe a formação de publicidade, existe a filiação de classe de publicitário, marqueteiro, administrador e por aí vai, tá? Mas entender que existe todo um mercado profissional é fundamental para nós que trabalhamos nesse mercado, tá? Então, quando eu oferto consultoria para uma empresa, que seja de restaurante, o que quer que seja, o que que eu sou? Né? Então, o que que eu sou? Da onde eu sou? O que que eu me alimento? Brincando um pouquinho. Mas então, o governo ele entende agora que esse profissional ele está dentro de um setor da economia, que esse setor da economia tem a sua relevância, tá? Que é essa legislação que nós vemos aqui. Então eu vou deixar o link depois na descrição para vocês darem uma olhada. E por que eu estou trazendo especificamente a lei, não estou trazendo reportagens e informações, porque eu vi muita gente falando bobagem. Eu vi até um shorts falando assim, agora você vai ter um sindicato que vai cobrar de você. Gente, não é isso. Não vai acontecer de do nada aparecer um sindicato aí para cobrar de você, até porque você não é obrigado a pagar sindicato, né? Eu quero trazer uma outra reportagem mais para frente, mas enfim, eu quero organizar um pouco o pensamento aqui. Então, eu vi muita gente falando que agora vai ter censura, porque a lei, porque não sei o que. Gente, não. Só existe o reconhecimento de um mercado e de um profissional que trabalha nesse mercado e que principalmente é um profissional aqui, ó, multifuncional, seja de nível superior ou técnico. Então, para você ser um profissional de multimídia, aqui já está dizendo, olha, você pode ter um nível superior ou técnico, então não obriga você a ter que seja um nível superior ou técnico. Se você tem uma certificação que você pode trabalhar, como eu tenho certificações aqui de social media, de e-commerce, de marketing digital, já habilita você a trabalhar nesse mercado, tá? E aí eu vi gente falando que, porque agora o governo vai fiscalizar você, porque o rendimento... Gente, rendimentos já são tributáveis ou não tributáveis. Então, se você ganha dinheiro ou não com a internet, você já está ou não dentro de um regime de tributação. Isso aí já existe. Não é uma coisa que vai acontecer agora a partir dessa legislação, tá? Se você já ganha direito se você já ganha dinheiro, perdão, se você já ganha dinheiro com monetização de canal do YouTube, fazendo parceria, collab, o que quer que seja, isso já está dentro do campo da economia. A única coisa é que agora a gente tem um mercado para chamar de nosso, vamos dizer assim, o que eu acho importante. Sinceramente, eu acho muito, muito importante que nós tenhamos esse mercado para, enfim, trabalhar e até para fazer exigências de como que nós queremos trabalhar. Eu acho isso fundamental. E aí o que acontece, tá? Diante desse mundo de informações, eu quero trazer uma outra informação para vocês. Então, essa lei, ela só reconhece que existe um profissional que trabalha dentro de um segmento agora da economia ou que seja dentro de um mercado formalizado. Beleza? É só isso. Mais nada e vocês podem dar uma lida nessa lei muito simples. E aí o que nós temos, que é uma notícia mais antiga, então tá aqui, ó, do dia 2/7/2025. Esqueci de desativar o alarme aqui do celular, mas vamos seguir. Que é o julgamento que aconteceu o ano passado sobre a responsabilização ou não das mídias sociais e também dos mecanismos de busca aqui na nossa internet e na terra brasileira, no nosso país Brasil, tá? Então, vamos lá. Ficou muito tempo parado uma quantidade de projetos de lei, que seja na Câmara dos Deputados, no Senado, isso eu não estou falando de governo Lula, isso vem de antes de Bolsonaro e tudo mais, tá? Então não estou fazendo aqui dizendo que foi A ou B, o que eu quero trazer para vocês é o fato, tá? Então durante muito tempo, década, tá? Desde o marco civil da internet,
já existia essa discussão sobre o que é contra a lei e o que não é contra a lei sobre a utilização da internet para você divulgar informações, tá? E esse tempo foi passando, até que nós chegamos em algum momento aqui que o Supremo Tribunal Federal, ele pode, e obviamente é atribuição dele, tá? Entender que existe uma situação jurídica no país que não tem ninguém resolvendo isso, ou que existem muitas ações acontecendo em tribunais de instância inferior e mesmo também no próprio STF sobre a mesma coisa. Então, quantas vezes você não tentava deletar um perfil, se você fazia uma denúncia porque alguém estava falando mal de você, o que quer que seja na internet? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele pode escolher uma ou mais ações, tá? Que é o que eles entendem como temas de repercussão geral. Então, eles pegam aquela ação penal ou recurso extraordinário, o que quer que seja, trazem para o pleno do STF e a partir dali eles estabelecem uma tese que vai ser uma tese que todas as instâncias inferiores, quando eu digo instâncias inferiores é STJ, enfim, primeira vara de juizados, enfim, que todas as instâncias inferiores da justiça precisam seguir, tá? Porque um juiz no Tocantins pode decidir uma coisa, um outro juiz no Rio Grande do Sul pode decidir outra coisa, mas a partir do momento que você tem uma repercussão geral e o STF ele delimita o que vai acontecer, todo mundo do judiciário precisa seguir aquilo ali dali para frente, tá? Então aquela decisão dali para frente. E o que estava acontecendo, obviamente, eu não vou entrar nos detalhes aqui do julgamento porque aí vai ser um vídeo muito extenso, mas se você quiser que eu entre nos detalhes de todas essas informações aqui, comenta aqui, por favor, que eu posso fazer um vídeo um pouco mais dedicado e um pouco mais extenso sobre esse assunto. Mas enfim, então o STF decidiu que inclusive as mídias sociais, elas têm a obrigação de resolver determinadas coisas dentro de um prazo específico, tá? Então existe uma lei que obriga uma empresa multinacional, né? Então que começou em qualquer país e vem acessar o mercado brasileiro, que essa empresa ela tenha minimamente uma instituição aqui para que o que quer que aconteça, essa empresa seja responsabilizada, certo? Certo, é o mínimo que tem que acontecer. E também o que é crime fora da rede social, seja crime também dentro da rede social. Então eu não posso, né, sair na rua, no mundo físico, vamos dizer assim, e fazer apologia a alguma coisa que é contra a lei. Então, se eu não posso fazer isso no mundo real, eu também não posso ir para a mídia social e fazer isso, apologia a qualquer coisa que seja contra a lei. Eu não posso ir para a mídia social, falar mal ou bem, ou o que quer que seja, de algo ou alguém sem sofrer as consequências. Isso está errado. Eu não posso, na qualidade agora de profissional de multimídia, entendem como as coisas vão se juntando? Tendo consciência de que eu faço parte de um segmento da economia, de um mercado, começar a fazer coisas que são contra a lei fora para outros mercados. Então eu não posso pegar uma foto com direitos autorais. Eu sou fotógrafo, eu sei o que isso acontece, mas não sendo de outro segmento, então eu não posso pegar uma foto e editar ela de qualquer jeito, porque é uma foto que tem direitos autorais, entendem? Então toda essa repercussão de informações, enfim, o STF ele pacificou essas informações e tem um acórdão que foi publicado, tá? Mas que não tem a ver especificamente com a lei 15.325, como eu vi muita gente falando. Isso aqui aconteceu ano passado, tá? E aí, finalizando o vídeo das notícias que eu acho que é importante, nós temos também o PL 5.990 de 2025, que é o projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, que é o projeto de lei que ele visa delimitar
a atividade do influenciador. Então vamos lá, rapidamente, só para vocês entenderem. Nós temos o mercado dos profissionais de multimídia e dentro desse mercado de profissionais de multimídia você tem a função influenciador, certo? Que nós já temos aqui uma legislação até que a Câmara dos Deputados ou Senado Federal crie uma legislação, tá? Então não significa que isso aqui está sacramentado, vamos resolver isso daqui a pouco. Mas nós temos um projeto de lei que começa a responsabilizar ou não o profissional que usa influência. Então, eu aqui, enquanto estou conversando com vocês, eu sou profissional da influência, eu sou o influenciador, não que eu seja, não que eu me veja, enfim, mas só para que vocês entendam. Então, eu não posso ligar a minha câmera e sair falando uma quantidade de bobagens sem ser responsabilizado, sem podendo falar, olha, nossa, eu não sabia, ou enfim. Esse projeto de lei, ele visa também delimitar um pouco essa atividade ou responsabilizar ela também. Por quê? Porque você pode, de alguma forma, dar um conselho financeiro. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu não posso ligar a minha câmera, segundo esse projeto de lei, em algum momento, e dizer que você deve investir num fundo de investimento X. Eu não sou... eu não trabalho com investimentos, então eu não sei. E eu não posso ligar a minha câmera porque eu tive uma lucratividade num fundo de investimentos e eu dizer para você que você deve investir lá. Eu não sou médico, eu não posso dizer para vocês que determinado suplemento nutricional ele vai te fazer isso ou aquilo ou aquele remédio. Isso está errado, né? Ou eu não posso te dar um conselho jurídico. Eu posso informar o que essa lei, obviamente eu expliquei aqui para vocês, mas eu não posso sair dando conselho jurídico aqui porque eu não sou advogado. Por mais que eu repercuta uma lei, mas eu estou falando da lei do segmento que eu trabalho, mas eu não posso pegar uma legislação tributária e destrinchar ela aqui para vocês. Entende? Então, eu acho que a internet ela precisa de um pouco de regulamentação, sim, tá? Eu acho que a gente precisa limitar um pouco a quantidade de coisas que nós podemos comentar aqui na internet e também fala um pouco sobre, tem alguns comentários aqui falando sobre consumo de álcool, enfim. E eu acho certo, eu não deveria abrir a minha câmera, né, e começar a gravar e falar de álcool, sendo que eu não tenho formação nenhuma no mundo do consumo de álcool. Eu tenho, então eu estou tranquilo, eu posso vir conversar com vocês sobre vinho, sobre cerveja, porque as minhas aulas, elas foram aulas teóricas também para eu entender como funcionam os efeitos do álcool na nossa sociedade, tá? Então, ficou um vídeo um pouquinho extenso, mas eu tentei trazer um pouco de informações aqui para vocês. Se vocês acham que eu passei rápido demais ou quiserem algum vídeo aqui sobre esses temas específicos com um pouco mais de detalhamento, deixem nos comentários, por favor, e me falem o que vocês acharam, se vocês gostaram, não gostaram, se eu fui rápido, se eu fui devagar, se são temas que são de interesse, mas enfim, eu acho que é isso, tá? O primeiro vídeo, então, tá um pouquinho bagunçado, mas eu acho que daqui uns dias eu vou afinando um pouquinho a gravação aqui com vocês e vamos comentando um pouco mais e um pouquinho, com um pouco mais de tranquilidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, por favor se inscrevam aqui no canal e comentem o que vocês acharam, se faltou alguma notícia que eu vou tentar entregar para vocês um pouquinho mais pra frente, tá bom? Valeu galera, obrigado, até mais.